Jesus, que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente. Pai Santo, nos achegamos na Tua presença nesta manhã, com um coração grato, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. E somos gratos porque o Senhor nos moveu durante a caminhada, desde a saída da nossa casa, até nesta congregação, a fim de cultuar ao Senhor. Rogamos, Pai, que o Senhor possa se compadecer de nós e o Senhor possa encher esta igreja do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, de fato, ser exortados e o nosso louvor possa, de fato, chegar nos lugares celestiais, Pai. Rogamos, Pai, que o Senhor possa ter compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, porque, Pai, nós pecamos contra o Senhor por meio dos nossos pensamentos, palavras e atos, e não temos por onde ir, porque o Senhor nos comprou por um alto preço. Por isso nós nos achegamos a Ti, Pai, reconhecendo que o Senhor é o nosso único advogado que pode, de fato, nos justificar. Pai, rogamos que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa não somente nos perdoar, mas também nos capacitar para que não venhamos, Pai, cometer os mesmos erros que, Pai, nós temos cometido. Rogamos, Pai, que o Senhor possa estar com este culto, que o Senhor possa, Pai, estar comigo que estou na liturgia, o irmão que vai estar nos representar em oração, o irmão que vai participar na livre participação e o nosso irmão que vai nos alimentar com o Pai Celestial, aqui a pregação, Pai. Rogamos que o Senhor possa estar com todos nós, para que nós não devemos confiar na nossa capacidade, inteligência, mas somente confiemos, Pai, somente no Teu Santo Espírito, no Teu poder, na Tua graça, que possa nos revestir e nos capacitar a expor textos bíblicos que sejamos, Pai, fiéis na interpretação e prepare, Pai, as pessoas, nós que estaremos sentados escutando esta pregação, escutando essa mensagem, para que o Senhor possa arar a terra, preparar para que ao cair esta semente que cá vai ser lançada, Pai, possa, Pai, cair em boa terra e produzir frutos, Pai, que glorifiquem o Teu santo nome. Esteja conosco, Pai, esteja também com outros irmãos que estão congregados, cultuando ao Senhor, para que, Pai, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti e a nenhum outro homem. Rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou convidar mais uma vez, com esse espírito de louvor, aos irmãos a abrirem os vossos cantores cristãos, número 154. Firme nas promessas, meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos recursos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Está a chegar um momento de testemunhos. Como diz Salmos 50:15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, este é um espaço reservado para os membros desta congregação para testemunharem as maravilhas que Deus fez durante a semana, talvez há meses atrás. E depois o irmão Jeremias vai nos representar em oração. Então, vou abrir esse espaço e vou começar eu testemunhando um ato que aconteceu na semana passada. Eu já testemunhei isso na quarta, mas quero testemunhar diante da congregação toda. Na quarta, aliás, na terça-feira, eu tinha um plano de tratar meus documentos, como é o caso de declaração militar e registro criminal, a favor da minha carta de condução. E eu tinha dinheiro, bom, físico, né? Não é mola, mas por causa das bichas lá no banco de depósito, algumas instituições, elas têm o POS, que é um método de só raspar e pagar, né? De forma fácil. E eu vi meu cartão do banco, né, BCI, mas já estava expirado. Mas não tinha percebido que tinha expirado. Eu levei 300 meticais, que eu tinha, o único dinheiro que eu tinha, e enviei para aquela minha conta, sem eu perceber. Só que mais tarde eu percebi que já estava fora do prazo. Eu sempre faço confusão. O número 10, eu penso que é dezembro, mas era outubro, né? Eu fiz confusão. E então, cometi aquele erro. Só percebi mais tarde, quando eu cheguei lá para raspar, não estava a aceitar. Fui na ATM e vi que meu cartão estava expirado. E eu voltei. Eu comecei a rogar a Deus. O que é que eu vou fazer? Eu tinha único 300 meticais. Ok, vou continuar de novo a incomodar meu irmão, porque ele tem me ajudado. Ele disse, ok, eu pedi para ele recarregar o meu cartão, está pago, porque eu tenho 2, né? Mas mesmo assim, o sistema não estava bom naquele dia. Acabei cancelando. Voltei para quarta-feira. Sim, fui para casa, fui para a escola, voltei na quarta-feira para fazer o mesmo processo. E chegado lá, o sistema também não estava a aceitar. Ele tinha que transferir de novo na minha conta em mola e eu tinha que procurar alguém porque eu tinha que correr para tratar aqueles documentos e não tinha tempo para parar na bicha. Eu tenho que procurar alguém que tenha uma conta BCI para poder recarregar o meu cartão. Então, comecei a passar nas ATMs, nos bancos, procurando alguém que poderia me ajudar, mas sem sucesso. Acho por causa da criminalidade oriunda, né, que está de montão na nossa cidade. As pessoas não quiseram me ajudar, talvez por medo, por duvidar. Mas depois eu fui no outro banco e falei com segurança e ele se compadeceu de mim, disse que podes usar a minha conta para poderes recarregar teu cartão. Levei, transferi dinheiro para a conta dele. Um desconhecido. E ele disse, ok, vamos, digitou o código, tentar recarregar, o sistema estava offline, não estava a aceitar recarregar meu cartão. Eu fiquei desesperado, o que é que eu faço? O dinheiro já dei a uma pessoa e será que ela vai aceitar eu levar o cartão dela para ir raspar e depois devolver? A única solução, ele disse, agora como é que ficamos? Eu disse, pá, estou a pedir, leva meu telefone, leva meus documentos, eu vou levar seu cartão, vou raspar na instituição e trago o seu cartão de volta. E ele tinha que me dar o código dele. E vocês imaginam, ele tinha que confiar num desconhecido como eu, que não conheceu. E eu levei o cartão dele, ele aceitou, levei o cartão, fui raspar lá, usando o código dele, e devolvi. Eu disse, estou a pedir consultar a sua conta, ver se tudo está tranquilo. Ele foi, consultou e viu que tudo estava tranquilo. Então, eu agradeci a Deus, louvei a Deus, porque, bom, é mesmo Deus trabalhando naquele dia. E sempre tem trabalhado na minha vida, né? Então, eu agradeci a Deus por isso. Bom dia, irmãos. Eu estou cheio de alegria e gratidão ao Senhor pela maneira em que Ele tem mostrado a sua misericórdia, mesmo numa, talvez, pequena área da vida. Eu amo muito, estou muito formada na área de música clássica, que é um estilo de música que surgiu através da reforma protestante nas igrejas, mas a música em si mesmo geralmente não tem letra, e o mesmo estilo foi levantado depois por muitos outros que eram crentes.
Deus me deu o privilégio de poder trazer para Moçambique alguns instrumentos de música clássica que dificilmente se encontra aqui. Trouxe meu violino no avião quando mudei para Moçambique 6 anos atrás. E naquela mesma altura, a Missão da Graça estava enviando um contentor de material hospitalar e me concedeu um espaço para trazer também minha viola e minha harpa, que é um instrumento muito grande. Acredito que é o único que existe em todo o país neste momento. Mas pela graça do Senhor, eu não tinha que pagar nada. A harpa chegou até minha casa em condições perfeitas, que é quase um milagre. E me dá muito prazer tocar todos os dias. E até dar concertos, como ontem foi um concerto que foi uma benção. Mas há um outro instrumento que eu estou formada a tocar na maneira clássica, que é piano. E entendo que para vocês, esse é um piano aqui. Para mim, esse não é um piano. O instrumento piano verdadeiro existia há muito tempo antes de existir energia. Esse aqui depende de energia. Se a energia já foi, também não toca. Mas o que, na minha experiência, é de fato um piano, está cheio de cordas e tem muitas partes mecânicas que se tocam dentro. Tem muito mecanismo lá dentro que funciona assim e na maneira de tocar na maneira clássica é muito melhor e até quase não consigo tocar música clássica que eu gosto num piano eletrônico assim, porque não chega até esse nível. Eu não trouxe nenhum piano comigo para Moçambique, a saber que não há aqui técnicos para afinar, para fazer manutenção, e não anima nada a tocar enquanto não está em condições, e facilmente pianos precisam dessa manutenção pelo menos uma vez por ano. Eu sabia que não há essa cultura aqui, e não há essas pessoas, então não trouxe um piano. Mas ao longo dos meus primeiros 5 anos em Moçambique, eu senti muitas saudades de tocar música clássica no piano. E decidi, quando voltar para Estados Unidos, depois de 5 anos, fazer um concerto de música clássica no piano, que realmente exigia muito esforço antes de chegar lá para preparar o mais possível, por selecionar as músicas, começar a escutar todos os dias. Logo, a chegar nos Estados Unidos, começar a tocar muito, quando já há pianos lá, pianos verdadeiros, que se toca com música clássica. Treinei e ao longo dos 4 meses me preparei e quase para o fim dei um concerto de música clássica que, graças a Deus, ainda consegui tocar bem depois de 5 anos sem treinar durante meus primeiros 5 anos em Moçambique. Mesmo antes da minha viagem para os Estados Unidos, comecei a pensar, é pena que não tenho maneira de tocar para os moçambicanos toda essa música que eu vou treinar lá e apresentar para meus amigos americanos. Realmente mais que 80 pessoas chegaram, foi uma grande festa quando eu dei concerto lá. Então, comecei a pensar, era 1 ano atrás, antes de viajar. Talvez, à volta para Moçambique, posso vasculhar, buscar um piano qualquer, para tentar tocar um pouco dessa música para meus amigos moçambicanos. Dali lembrei, uma família missionária que me falou um dia que tem uma outra família missionária que tem um piano que está em péssimas condições, mas também tem aquela chave que se usa para afinar. Eu pensei, será que esse piano ainda existe lá em Rapalli? Será que talvez vão me permitir chegar, tentar afinar, tocar alguma coisa? Então, perguntei a essa família, será que vossos amigos ainda têm esse piano? Dizem, deixe-me consultar. Assim, no dia a seguir, ou muito logo, me deram retorno a dizer, piano ainda existe, os donos já foram, estão a dar o piano a você. Assim, eu recebi oferta de um piano verdadeiro aqui em Moçambique, que mais uma vez chegou exatamente na minha casa, sem eu pagar nada. Esse é milagre. Durante 5 anos em Moçambique, quase não vi piano verdadeiro, porque não é comum aqui. Então, agradeci muito a Deus. E como tinha me avisado, o piano realmente estava em condições péssimas. Não animou nada, era muito desafinado. Eu disse, ok, já estou para viajar, mas à volta eu vou tentar entrar no YouTube, no Google, ver como é que posso afinar com essa chave.
E voltei a abrir, foi agosto, consegui um tempo de abrir o piano, entrar na internet, começar a afinar e ver algumas coisas. Realmente o piano tinha muitos problemas. Eu não sou mecânica de jeito nenhum, entre todos os dons que Deus me deu, não, esse é um deles. Mas consegui consertar algumas coisas no piano, isso me animou, também afinando, melhorou. Então eu queria comprar mais corda, porque faltavam algumas cordas. Então entrei no Google e pesquisei na África do Sul, comprar corda de piano em África do Sul. E assim surgiu uma empresa, mandei mensagem, disseram vamos mandar nosso técnico ligar para atender sua necessidade de comprar corda. Tudo bem. Quando ligou para mim com o número de África do Sul, atendi em inglês. Mas logo a pessoa começou a falar português comigo, português perfeito de Moçambique. Estranhei. Você está na África do Sul ou está em Moçambique? E você está falando sobre essa corda de piano verdadeiro que não se conhece em Moçambique. Esse técnico é um moçambicano que trabalha na África do Sul, exatamente fazendo manutenção e afinação de pianos, é mestre mesmo, e disse, eu vou chegar em Moçambique e visitar meus familiares em outubro. Você quer que eu chegue a trabalhar com o teu piano? Eu disse, glória a Deus, sim. E há 2 semanas atrás, ele chegou e realmente era um pouco arriscado, porque eu não sabia todos os credenciais, se realmente trabalha bem, como é que será, mas foi uma maravilha. Ele não somente colocou meu piano em ótimas condições, durante os 3 dias aqui, ele me formou para eu continuar a fazer essa manutenção nesse piano. E o dia que ele ia chegar, foi 30 de outubro que estavam a ameaçar manifestações e confusão na cidade. Quando ele ligou o dia antes disso, era um domingo à tarde, eu pensei, ele quer cancelar, já ouviu sobre essa confusão, não quer chegar. Mas quando eu atendi, ele disse, estou aqui no aeroporto e diz que meu bilhete é para amanhã. Eu disse, é para amanhã? Ele disse, já cheguei no aeroporto. Então, queres chegar hoje? Sim, quero. Então, por causa dessa confusão, ele chegou naquele domingo e evitamos qualquer confusão que poderia surgir na cidade, ficamos à vontade, consegui organizar meu horário e por causa disso tínhamos mais um dia do que planejamos. Mas foi uma bênção incrível. Eu nunca imaginei que aqui em Moçambique, em África, eu teria na minha própria casa um piano verdadeiro em condições ótimas, mais harpa, mais violino, mais viola. Como eu disse, essas não são as coisas mais importantes da nossa vida. São assuntos secundários, mas Deus mostrou muita graça comigo com isso e espero que eu sempre use essas coisas para trazer música clássica na Nampula como mais uma maneira de glorificar a Deus. Deus é maravilhoso, omnisciente, Ele sabe todos os detalhes, Ele pode organizar essas condições que nós até não podemos imaginar como fazer por nós próprios. Eu também queria informar todas as pessoas aqui presentes que não fazem parte do nosso grupo de WhatsApp sobre uma grande resposta à oração em processo. Talvez temos que ainda orar, porque nós não ouvimos até agora o resultado final, mas muitos de nós recebemos as informações que nosso irmão Arsenio, que estava em Quelimane nesta altura, estava a viajar de Alto Moloqui até Quelimane, com sua carteira, cartões de banco, BI, outros documentos, e ele chegou em Mocuba e mudou do carro e continuou para Quelimane, descobrindo no caminho que deixou sua carteira naquela chapa que levou ele até Quelimane. Esta chapa já talvez voltou para Alto Moloqui. E ele pensava que não havia maneira, não é, de recuperar-se deste problema. Pediu oração da nossa igreja. Estou certo que muitos de nós estávamos a orar para ele ser reunido de novo com sua carteira, e muitas vezes nós pensamos que isto deve ser impossível porque a chapa está cheia das pessoas,
e tinha que voltar para, parece que Alto Moloque, e pessoas entrando e saindo do carro. Alguém vai encontrar aquela carteira e aproveitar da oportunidade, talvez, de levar para si mesmo aquela carteira. Mas pessoas oraram porque ele pediu isso logo, e realmente ele foi contactado muito mais tarde pelo próprio chapeiro daquela carro, dizendo que no fim do dia, depois de todo mundo entrar, sair, ele, avaliando o seu carro, encontrou aquela carteira lá dentro, que parece que ninguém estava a notar, mas ele encontrou. Foi difícil contactar Arsênio, porque não tinha contato telefônico lá dentro, mas ele viu que ele era era registrado com Unilúrio, e este chapeiro fez o trabalho de telefonar Unilúrio, procurar o contato de Unilúrio, telefonar Unilúrio para procurar saber qual é o contato desta pessoa, Arsênio Wassati. E eles deram o contato e ele telefonou Arsênio, e Arsênio ficou muito aliviado sabendo que um homem muito honesto e muito preocupado com as necessidades das outras pessoas estava a fazer tanto esforço para devolver sua carteira, embora pareça que este homem talvez está em Alto Moloque ou Mocuba, não sei onde ele vive, enquanto Arsênio está em Quelimane. Então, nós não ouvimos o resultado. Eu tentava ontem, mas não consegui entrar em contato com Arsênio outra vez hoje de manhã, não consegui. Parece que ninguém tem informação se ele já tem esses cartões na sua posse. Não sabendo, nós vamos continuar a orar que este vai chegar a um bom fim. Mas graças a Deus, Deus já ouviu nossas orações, até ao ponto de dar ele o nome do chapeiro e possibilidade de receber esses documentos muito importantes. Então, vamos lembrar disso. A mesma coisa quase aconteceu com o Lino pouco tempo atrás. Nós temos que sempre lembrar que sempre temos esperança. Não há nenhum problema difícil para Deus Todo-Poderoso e Todo-Onisciente. Também vamos lembrar, continuar a orar para Samuel. Esta é uma grande maravilha, que ele está vivo, sobreviveu às ameaças da sua nascença, nascendo com asfixia neonatal e septicemia, outros problemas, mas vamos continuar a orar para ele fazer uma recuperação completa. Esta também é outra resposta à oração em processo. Nós não podemos parar até que temos confiança que tudo que Deus quer fazer para ele está feito. Ok, obrigado pela oportunidade de testemunhar sobre a fidelidade de nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, queremos render graças ao Senhor pelo facto de seres o nosso Deus, por ter nos criado, por ser o Deus que nos sustenta diariamente, nos mantém vivos, tem nos protegido e afastado de muitos perigos, desde o nosso ventre materno até a idade que nós nos encontramos hoje. Mas mais do que isso, queremos render graças que o Senhor é um Deus que tem nos amado antes mesmo da fundação do mundo, nos conheceu e nos colocou nos teus propósitos eternos, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis à imagem do seu Filho Jesus. E também queremos render graças pelo dom do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor o ofereceu há 2000 anos, e ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, de onde está intercedendo por nós. E obrigado por toda a obra salvadora que ele realizou. E queremos também dar graças ao Senhor pelo dom do teu Espírito Santo, que em um determinado dia o Senhor derramou nos nossos corações e completamente nos transformou, mudou os nossos desejos,
deu-nos a capacidade de crermos no Senhor, nos arrependermos, e queremos louvar a esse Deus triuno pela obra da nossa salvação, e queremos continuar pedindo que o Senhor esteja ainda conosco, porque reconhecemos que estamos ainda numa batalha, o nosso adversário está bramando como um leão. Rogamos que o Senhor nos ajude a tomarmos cuidado com as nossas vidas cristãs, a saber que o mundo nos olha como pessoas que devem produzir bons frutos, e é assim como deve ser como cristãos. Então nos ajude, Senhor, a elevarmos o Teu nome em qualquer lugar onde nós estivermos, e a não sermos uma vergonha para o Evangelho. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos sinceros e devotados, que amam o Seu Filho Jesus Cristo, amam os perdidos, que diariamente se preocupam em espalhar a luz do Evangelho a essa gente que está na escuridão. E queremos, Santo Deus, rogar que o Senhor nos ajude a nos afastarmos de tudo aquilo que nos mantém longe de Ti, a odiarmos nosso pecado. Em contrapartida, nos ajude, Senhor, a amarmos, a ficarmos próximos de tudo aquilo que nos aproxima mais de Ti. Nos ajude, Senhor, a termos a cultura de oração diária, leitura bíblica, cantando louvores ao Senhor nas nossas próprias casas ou em qualquer lugar onde nós estivermos durante a semana. Rogamos, Santo Deus, que o Senhor aumente a nossa fé para que nós possamos descansar no Teu poder, no Seu ser de Deus. Nos ajuda a termos corações, nos ajuda a não termos corações inquietos, mas a descansarmos no Todo-Poderoso. Queremos também, Santo Deus, pedir que o Senhor nos dê sabedoria nas decisões diárias de nossas vidas, para que possamos sempre espelharmos o fato de sermos filhos de Deus em tudo quando a gente decide e faz. Também rogamos que o Senhor nos ajude a termos mais do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que o fruto do Espírito possa se manifestar em nós, em todas as áreas das nossas vidas. Queremos, Santo Deus, agradecermos por ter ajudado o nosso irmão Sérgio durante a sua aflição na semana passada, que o Senhor concedeu-lhe o favor de ser ajudado por esse desconhecido, que poderia ter toda a razão de desconfiá-lo e não ajudá-lo, mas o Senhor fez com que isso fosse possível e o problema dele fosse resolvido. Queremos também agradecer pela ajuda que o Senhor concedeu à nossa irmã Ana, fazendo o que ela pensava ser impossível cá em Moçambique, concedendo-lhe este piano verdadeiro, concedendo esse técnico de manutenção e também permitindo que ela tivesse habilidades próprias para fazer manutenções nas próximas vezes, caso esse piano tenha problemas. E também queremos agradecer pelo livramento que o Senhor concedeu ao nosso irmão Arsênio, juntamente com o nosso irmão Lino, que ambos perderam suas carteiras, e sem demorar, ambos também recorreram à oração, pedindo à igreja, e o Senhor agiu da forma como nós esperávamos que agisse, porque o Senhor retornou essas carteiras ao irmão Lino, pelo menos, e o nosso irmão Arsênio foi contactado, talvez faltando os últimos processos para receber esta carteira. Obrigado por seres um Deus omnisciente e que tem usado o seu poder para estar a nos ajudar, nos auxiliar em tempos de nossos apertos. Apesar de nós sermos pessoas indignas, que por vezes tem sido por nosso próprio descuido. E também queremos agradecer pela vida do pequeno Samuel, que o Senhor o livrou dessas enfermidades com as quais nasceu e hoje está aqui conosco. Rogamos que o Senhor continue ainda no processo da sua restauração, dando-lhe uma saúde plena, e que os seus pais sejam pais idôneos que vão criar ele na doutrina e na administração do Senhor. E também queremos, Santo Deus, agradecermos pela Melu, que graças ao Senhor conseguiu este emprego
E rogamos que o Senhor esteja com ela, sua estadia que possa ser boa. E também rogamos que o Senhor ajude-lhe a encontrar uma igreja saudável, onde ela irá reunir-se com os outros cristãos. E queremos também nos lembrarmos da nossa amiga, visitante Fátima, queria dizer Teresa, que encontra-se doente depois de sofrer acidente no domingo passado. Rogamos que o Senhor possa restaurar-lhe as conduções, talvez qualquer dano que ela tenha sofrido, e para que ela possa achar repouso e descanso no Senhor. Queremos lembrar da Fátima, que também encontra-se doente, rogando que o Senhor possa, da mesma forma, aliviar-lhe das suas dores. Queremos nos lembrarmos também do pai do nosso irmão Sérgio, que encontra-se enfermo. Ainda rogamos que o Senhor se faça presente na vida dele e restaure-lhe das suas enfermidades. Também temos a Cátia, que encontra-se doente. Rogamos, Senhor, que possa livrar-lhe dessa bactéria que tem causado-lhe essa doença e restaurar-lhe as suas forças. E queremos nos lembrar do encontro que nós teremos aqui, sobre a revisão do Estatuto. Rogamos que o Senhor nos dê mentes pensantes sobre este assunto, e para que possa ser um estatuto que realmente vai proteger o bom nome de Cristo, vai proteger a própria Igreja Santo Deus. E queremos também agradecermos pela convivência que nós vamos ter. Obrigado pelos irmãos que têm contribuído financeiramente, assim como presencialmente, com seus dons e talentos na cozinha, fazendo compras, entre outras coisas. Queremos pedir que este momento seja um momento de alegria e confraternização entre os irmãos. Oramos e agradecemos, deixando tudo nas mãos do seu Filho Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer tudo isto e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado, irmão Jeremias. Vou ler Salmos 98, no verso 2 a 3. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Eu vou convidar os irmãos, ainda com o espírito de gratidão por esta salvação que nos atingiu, nós que éramos gentios, a se colocarem de pé os irmãos para podermos louvar o nosso Deus com Inário Verde, número 94. Grande preço Cristo deu.
Fregan vai nos exortar, mas eu quero ler primeiro a carta aos Colossenses 3:6, que diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, eu vou convidar o irmão, não recebi se algum irmão queria fazer parte, não tenho informação, mas eu vou convidar o irmão Fregan para poder nos exortar. Acho que o irmão nos facilitou. É só voltar um pouco para trás. Vamos estar em Filipenses. Então, graças a Deus, vamos ter muito trabalho. Mais uma vez, graça e paz, amados. A minha livre participação de hoje, eu vou falar sobre alegria. Acho que todo o ser humano, todos nós, queremos ficar sempre alegres, né? Mas essa mesma alegria nós vamos ler no texto ao Filipenses, a partir do capítulo 4 e verso 4 até 7. Sim, Cristo Jesus é nossa alegria. Então, assim diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, verso 4. Reconciliai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, reconciliai-vos. Em outros livros nós encontramos a palavra ou Paulo nos falando que alegrai-vos. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, ele começa com essa exortação aos filipenses. Alegria está no Senhor. Ou alegria vem do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é onde vem a alegria. É importante entender que Paulo estava escrevendo de prisão fria e lá também escura. Mas ele percebia que, mesmo estando lá na prisão, tinha que ficar alegre no Senhor. Então, por esta razão, ele nos exorta a todos nós a termos essa alegria que vem do Senhor. No verso 5, ele ainda diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Perto no sentido de próximo. O Senhor sempre está no nosso lado. Ele, em qualquer lugar, em qualquer situação em que nós nos encontramos, queira nos momentos difíceis ou nos momentos bons, Ele sempre está conosco. E por isso, o apóstolo Paulo, ele estava a falar, mesmo estando preso, porque ele entendia que a alegria sempre vem do Senhor. E ainda ele, no verso 6, ele diz que não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Ainda mais nós encontramos razões porque nós devemos ficar alegres. E sim,
as nossas petições, nossos pedidos, devemos sempre apresentar a esse Deus por meio das orações, de súplicas e de ações de graças. Quando fizermos isso, o nosso coração não se enche de ansiedade. E quem tem o Senhor no coração, ele sempre fica alegre e não tem espaço para ficar dessa ansiedade. É incrível, porque o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas, ele estando na prisão. A carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filimão. Em Filimão, no verso 10, digo isso no capítulo 1, verso 10, ele nos diz: sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algumas. Paulo estava preso e Onésimo, ele fugiu, era escravo de Filimão. Mas e ele foi bater juntamente na cadeia onde Paulo estava. O que Paulo fez? Ele sendo alguém que teve essa alegria e sabendo que a alegria vem do Senhor. Paulo fez o que poderia fazer de melhor. Ele pregou o Evangelho, porque sabia sempre que esse Evangelho tinha que trazer alegria naquele Onésimo. E é o Evangelho que é o poder de Deus. O mesmo Evangelho que alcançou Onésimo. Ele se converteu. Ele creu em Jesus. A alegria de Paulo, amados, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa mesma alegria que deve ter cada um de vós que está aqui. Tem a alegria que vem do Senhor, que vem de Deus. Nós devemos seguir esse exemplo de Paulo, para nós podermos ficar alegres. A alegria de Paulo é o próprio Jesus Cristo. Ainda o verso 7, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará os nossos corações, as nossas mentes, nesse caso, intactos de situação que estamos passando, que é uma situação triste e horrível, mas quem o guarda? Essa toda situação horrível, essa toda situação triste, é a própria paz de Deus, que excede qualquer e todo entendimento. Essa paz não vem de nós, vem nos altos, vem em Deus, vem em Cristo Jesus. Essa é a paz. Se você quer ficar feliz, quer ter alegria, a alegria vem em Deus. Meus amados, quem de verdade é a sua alegria? A sua alegria é Cristo Jesus. E nele onde encontramos essa alegria, neste caso em Jesus Cristo, verdadeira, que mude a nossa vida, alegria que nos dá prazer e de viver. Que Deus nos dê a graça de viver cada dia com essa alegria que vem dos altos. Amém?
Obrigado, irmão Frega, pela exortação. Eu vou convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 7. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, está a chegar o momento em que daremos aquilo que nós preparamos durante a semana para o ministério do Senhor. E à minha frente tem uma caixa com devida identificação em cada cofre, onde podemos depositar as nossas ofertas. E vamos entoar o hino número 99 do Inário Verde. Podemos se colocar de pé. E no final deste hino, vamos chamar o nosso irmão que vai pregar hoje. E as crianças no finalzinho também poderão ir no seu culto dominical. Inário Verde, número 99. Vamos chegar a Deus é oração. Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Agradecemos que o Senhor está a acompanhar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto ao Senhor, desde que nós nos reunimos aqui até este momento. Pedimos ao nosso Pai que possa nos fortificar cada vez mais na sua palavra e que o Senhor possa nos capacitar, tanto para
anunciar a sua mensagem, o seu evangelho, assim como para recebermos o mesmo evangelho. Queremos a sua proteção em todas as circunstâncias. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou ciente que cada um de nós, nas nossas casas, desde o tempo que nós nascemos, ouvimos ensinamentos sobre a confiança. Nas nossas casas, somos ensinados a ter confiança. Nas nossas escolas, somos ensinados a termos a confiança. Nos nossos clubes, se somos desportistas, também somos ensinados a ter confiança. E em todas as circunstâncias, nas nossas escolas, nos nossos serviços, somos ensinados a ter a confiança. E este ensinamento a ter confiança tem a discriminação. Por isso, existe essa necessidade de ensinar, que é para não confiar a qualquer que for. Então, lá onde estamos sendo ensinados, somos direcionados a quem nós podemos confiar. E nessa confiança, nesse ensino, também somos exortados ou somos ensinados o que vai acontecer quando nós confiarmos em detrimento daquele. Então, por isso há esse ensinamento. Confia neste, porque se confiar neste acontece isto, e se confiar naquele acontece isto. E da mesma maneira, como humanamente somos ensinados a quem podemos confiar, também, aliás, em primeiro lugar, Deus fala sobre a quem nós podemos confiar, ou ensina no seu todo sobre a confiança. Então, é nesta natureza ou nesse entendimento que escolhemos trazer hoje o tema para os congregados aqui: o que Deus disse sobre o homem que confia no homem e o homem que confia em Deus. Esse é o tema. O que Deus disse sobre o homem que confia no homem e o homem que confia em Deus. Neste tema, temos 3 pontos principais que vamos trazer aqui para compartilharmos com todos aqui presentes. O primeiro ponto, vamos ouvir o que Deus disse sobre os que confiam no homem, ou o homem que confia no homem. O que Deus disse sobre o homem que confia no homem. O segundo ponto, vamos ouvir o que Deus disse sobre o homem que confia no Senhor, ou seja, em Deus. Segundo ponto, o que Deus disse sobre o homem que confia no Senhor, ou seja, em Deus. O terceiro ponto e último, vamos saber que somente Deus é digno de julgar ao homem. Somente Deus é digno de julgar ao homem. Então, são esses pontos relativos a este tema que vamos ter que compartilhar neste dia de hoje. Mas porque as coisas, os ensinamentos não aparecem nas nossas mentes, é uma orientação de Deus, é a mensagem de Deus. Então, dirigimos todo o nosso entendimento neste momento para a nossa Bíblia, em Jeremias capítulo 17, do versículo 5 até versículo 10.
e convido a todos aqui para abrir as suas Bíblias nesta passagem. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 até versículo 10. Passo a ler a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e o perverso que o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esta é a palavra que acabamos de ouvir. Aqui nós estamos a ouvir o ensino ou a demonstração do nosso Deus sobre duas pessoas. Uma pessoa que confia no homem e outra pessoa que confia em Deus. E ouvimos também que esses, tanto os que confiam no Senhor ou no homem, assim como aquele que confia no Senhor, tem cada um as suas consequências. Existem consequências para aquele que confiam no homem, que são terríveis, e existem também consequências para aquele que confia no Senhor. Há muito tempo, antes de eu aprender melhor português, quando se falava de consequências, eu via sempre as coisas más. Não entendia que existem coisas boas chamadas consequências. Por exemplo, eu pensava que tinha sido ensinado que a consequência de cabular é reprovar. Isso é mau. E é o que eu tinha aprendido. Eu pensava que sempre a consequência vai no mau. Não sabia que também preparar lições para uma prova tem suas consequências, que é passar de classe, que isso é bom. Então, eu, antes de aprender português, pensava que quando se fala de consequência, tudo é para o negativo. Então, aqui o nosso Deus fala de consequências, tanto para aquele que confia no homem e assim para aquele que confia no Senhor. Então, aqui a diferença é se essas consequências são más ou são consequências boas. E no primeiro ponto, nós dizíamos que vamos ouvir o que Deus disse sobre o homem que confia no homem. Isto encontramos nestes versículos 5 até versículo 6, que vou repetir e ler, para todos que estão aqui ouvir e ver nos seus olhos o que o Senhor disse aqui na Bíblia sobre confiar no homem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto
e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, o Senhor faz uma menção aqui, referindo sobre o homem que confia no homem e as suas consequências. Estão aqui. Queria informar aos que ouvem esta mensagem sobre o que significa confiar no homem. Dizer, aquela pessoa só confia no homem. Confiar no homem não é quando lhe falta comida ir pedir a outro homem. Não é essa confiança no homem que está a se referir aqui. Confiar no homem não é quando você não tem emprego ir pedir emprego a um homem. Não é essa confiança que traz essas consequências aqui. Confiar no homem não é quando você não entende a palavra do Senhor, vai pedir a outro que entende para lhe ensinar. Não é isso que o nosso Deus está a condenar aqui. Confiar no homem é pensar que todas as suas soluções vêm do homem. Isso é que é confiar no homem e que tem essas consequências que nós estamos a ver aqui. Confiar no homem é quando você não tem emprego, em vez de clamar ao Senhor, vai a um feiticeiro. Isso é que é confiar no homem que está condenado aqui. Confiar no homem é quando você não tem comida, vai rogar aos seus antepassados. Isso é que é confiar no homem. Confiar no homem é quando a sua casa está a brincar, você vai encontrar um homem para poder lhe vacinar a sua casa a fechar, não brincar. Isso é que é confiar no homem. Então, todo aquele que está nessas circunstâncias, ele está completamente a confiar no homem. E confiar no homem é fechar todo o seu ser, não saber nada sobre Deus. Isso é que é confiar no homem e que tem as suas consequências terríveis. Então, nesta passagem que nós acabamos de ler sobre o homem que confia no homem, a primeira coisa que nós ouvimos é a maldição. Todo homem que confia no homem, ele está amaldiçoado. Está amaldiçoado por quê? Segundo o que ouvimos aqui, é que ele retira o seu coração diante do Senhor e está a olhar apenas no homem. E pensa que tudo que ele tem que ter, ou como deve ser, pode vir no homem. E pensa que em si mesmo é capaz de fazer qualquer coisa para a sua vida. E esse homem, segundo a palavra do Senhor, está amaldiçoado. Em que se baseia essa maldição? A Bíblia ainda tem mencionado no versículo 6 o que acontece, qual é a maldição desse homem. Porque será como a tamargueira no deserto. Esse é isolamento, é uma maldição. Que em vez de viver em comunhão dos outros ou com os outros, você fica isolado. No deserto é o lugar onde nem tem água, os arbustos ou árvores não crescem e quando semear, nada pode produzir. Então, este homem, segundo a palavra do Senhor, amaldiçoado, é como ou é a pessoa ficando separado, vivendo nos lugares que não se pode viver. Essa é a primeira maldição que está a acontecer aqui. E a segunda maldição que nós encontramos aqui é que esse homem não vai ter comunhão com as outras pessoas. Ele vai andar em si, para si mesmo.
e ouvimos. Para esse homem mesmo, uma maldição terrível, mesmo quando chegarem diante dele coisas boas, ele não vai sentir. Este homem, mesmo quando você dar o açúcar, aliás, mel, que é muito doce, este homem não vai sentir esta doçura de mel. E podemos fazer uma aplicação de não sentir nada quanto lhe aparece como alguém que não pode ouvir o Evangelho de Cristo. Mesmo que o Evangelho seja pregado, ele não pode ouvir. Ele está separado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, faz menção disso, que o homem, o Deus desse século, cega os entendimentos de todos aqueles que não creem. Por quê? Para que a luz do Evangelho não chegue diante dele. O homem que confia no homem, a sua maldição, como dizia, é que não vai ver nada do bom. Vai ser como alguém que vai ao hospital e é aplicado anestesia, que ele não pode sentir dores. Aliás, até porque se for anestesia local, ele pode não sentir dor no lugar onde está aplicado a anestesia, mas pode ouvir, pode ver. Só se for a anestesia geral, então ele não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir dores. Mas ainda esta aplicação não está segundo o que disse a palavra do Senhor aqui. Não sentirá quanto vê o bem. Porque este homem anestesiado, talvez depois de algum tempo, depois de fazer o trabalho, pode voltar a sentir ou a recuperar os seus sentidos, continuar a ver, continuar a ouvir, continuar a sentir dores. Então podemos comparar ou aplicar esta passagem do Senhor aqui sobre o homem que confia no homem como alguém morto. Um homem, quando está morto, mesmo que a sua esposa, que tanto ele amava, lhe aproxime, ele não tem sensação daquela sua esposa. Mesmo quando seu filho, que tanto gostava, lhe aproxime, ele não tem sensação, nem tem o que dizer, nem sabe que o meu filho está aqui. Mesmo que o seu amigo, que tanto estimava, lhe aproxime, ele não pode saber que o meu amigo está aqui. Aliás, até para os vivos, quando alguém morre, mesmo o nosso filho, tão pequenino que alguém amava, quando morrer, quando estiver estendido, ele ou é mulher ou homem começa a ter medo dele. Mas em vida sempre amparava. Então, para dizer que todo aquele que confia no homem não vai sentir o bem e fica isolado. As pessoas, quando alguém morrer, as pessoas costumam ter medo de si. E a pessoa morta não pode reconhecer, não pode cheirar, não pode desejar, porque tudo já acabou na vida dele. Então é o que nós vamos aplicar aqui para a pessoa que confia no homem. Esta pessoa está morta. E se está morta, o que está a esperar? Espera para podridão no inferno. E ele não tem mais o que lhe espera. Como nós podemos ver em Jó capítulo 10, capítulo 14, versículo 10, parte A, que diz: mas o morto, o homem é consumido. Não resta mais outra possibilidade quanto o homem morrer. Então, esta grande e terrível maldição para todo aquele que pensa que os seus problemas devem recorrer ao homem
muito mais espiritualmente, está amaldiçoado. Maldito o homem que confia no homem e faz tacar no seu braço e retira o seu coração do Senhor. É como um morto, será separado. Pode chegar a mensagem, pode chegar o evangelho diante dele, ele não vai ouvir, porque está morto. Esta é grande consequência para o homem que confia no homem. Agora vamos ouvir o que Deus disse sobre o homem que confia no Senhor, ou seja, o homem que confia em Deus. Esse é o segundo ponto. O que Deus disse sobre o homem que confia no Senhor. Nos versículos 7 até versículo 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Esta é outra parte do ensinamento ou do dito do nosso Senhor sobre a confiança. Já estávamos a falar do homem que confia no homem, agora estamos a ouvir no homem que confia no Senhor. Um contraste. Enquanto o homem que confia no homem é maldito, aqui o homem que confia no Senhor é bendito. Confiar no Senhor não é a questão de apenas dizer eu confio no Senhor. Não é apenas isso, porque todos vão dizer isso. Mesmo aqueles que não têm o Senhor, vão dizer eu confio no Senhor. Confiar no Senhor é mais do que isso. Confiar no Senhor envolve a obediência. Isso é que é confiar no Senhor. Se você disse confia no Senhor, mas você está a fazer o que entende, então não confia no Senhor. Se você disse confia no Senhor e não faz o que o Senhor disse, então você não confia no Senhor. Se você disse confia no Senhor, mas pensa que pode casar com um descrente ou uma descrente, você não confia no Senhor. Só fala na sua boca. Então, confiar no Senhor envolve a obediência. Salmos capítulo 1, versículo 1 até versículo 2, temos aqui uma ilustração igual a esta passagem aqui, que nos diz sobre aquele que confia no Senhor. Dizia, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E tudo isso significa, vai informando-se, porque ele tem a palavra do Senhor na sua vida. E dia e noite medita a palavra do Senhor. Isso é que é confiar no Senhor. Se alguém fala que confia no Senhor e não obedece, não confia no Senhor. Obedecer ao Senhor, neste mundo em que nós vivemos, acarreta custos e consequências terríveis, confiando no Senhor. Se de verdade está a confiar no Senhor, acarreta custos. Não somos acarinhados quando nós obedecemos em Deus lá na nossa família. Até eles deixam o que está neles e passam por nós. Quando nós confiamos em Deus, na nossa família, e não praticamos, não participamos nas cerimônias satânicas que acontecem lá na nossa família, então a família diz que nós é que somos feiticeiros. E pode acontecer que nós somos isolados da família, porque não estamos a compactuar com aquilo que eles fazem, adorando ídolos, adorando deuses mundanos.
obediência em Deus acarreta custos. Se você crê no Deus, se confia em Deus, também tem que ficar forte quando aparecerem todas essas consequências lá na família, lá na escola, lá no serviço, lá nos amigos, lá no campo de jogos e em todas as circunstâncias. Se de verdade essas pessoas não confiam em Deus, só nós é que confiamos, então esperemos qualquer coisa que pode nos aparecer. Mas o Senhor está a anunciar boas coisas aqui para aqueles que confiam no Senhor. Diz a palavra do Senhor: esse homem que confia no Senhor, Deus o recompensará, porque Deus é digno de confiança. Como é que a palavra diz aqui? Essa é uma das consequências de confiar no Senhor. Porque, no versículo 8, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estenda as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vê o calor. Ainda mais, não só recear quando vê o calor, não só não recear quando vê o calor, ainda avança, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Eu estava questionando há pouco tempo, ali no quintal da missão, tem uma parte ali próximo da piscina. Relva que está ali nunca seca, mas outros que estão longe daquela piscina estão secos. E eu questionava-me, por que é que esta relva aqui não pode secar? Até está a crescer com muita vida. E estou a encontrar aqui que a razão daquela relva não secar é porque está perto de água. Então, e é isto mesmo que nós podemos aplicar para o homem que confia no Senhor. Ele está perto de água. As suas raízes sempre absorvem água. E essa água é o Senhor. Ele tem o Senhor na sua vida. Salmos capítulo 1, versículo 3, diz assim, sobre a necessidade que Deus recompensa aqueles que nele confiam. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fazer produz ou prosperará. Então, esta passagem é mesmo igual a esta aqui, do versículo 8, do versículo 7 até o versículo 8, deste Jeremias capítulo 17. O que confia no Senhor nunca vai ficar abalado. O que confia no Senhor vai ser sempre e estará sempre firme. Esta é outra consequência. Não é como aquele homem que não confia no Senhor, que está lá no deserto, que será posto lá no deserto, que as suas raízes não vão penetrar. Mas este homem que confia no Senhor, ele vai ficar numa boa terra, o Senhor vai lhe fortificar, e venha o que vier, ele nunca vai ficar abalado. Veja comigo Salmos capítulo 125, versículo 1, sobre o homem que confia no homem. E se eu até hoje não pudesse confiar em Deus, quando eu ouvir esta mensagem, eu ia confiar no Senhor, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estava a ler Salmo 125, versículo 1. Então, quem não gostaria que ele ficasse forte? Quem não gostaria que Deus sempre estivesse diante de ti, regando-te cada vez mais? E ouvimos ainda, nesta mesma passagem, o Senhor a dizer que aquele que confia no Senhor, a ele, mesmo no tempo cego, no ano de sequidão, o ano de sequeira, o ano que não vai chover, esse homem não vai ser abalado. E podemos aplicar isso. E diz assim, ele vai produzir fruto, mesmo no tempo cego. E podemos aplicar assim, o homem que confia no Senhor, mesmo perseguido, ele vai anunciar a palavra do Senhor. Produzir fruto aqui
não quer dizer que vai aparecer no seio de nós uma manga, uma laranja nas nossas mãos, e isso que podemos chamar de produzir fruto. Mas o produzir fruto de um cristão, produzir fruto daquele que confia no Senhor é evangelizar, ensinar, e que as pessoas vão ouvir a palavra do Senhor através do seu ensino. Então, você é obediente ao Deus e vai ensinar, vai evangelizar. As pessoas vão ouvir e vão chegar diante de Deus. Deus vai os abençoar. E isso é o que se chama dar frutos. O homem que confia no Senhor é bendito e nunca vai ser amaldiçoado. Vocês sabem por que o homem que confia no Senhor não vai ser maldito? Vocês sabem por que o homem que está no Senhor não vai ser maldito ou ele não é maldito? Sim, porque existe alguém que foi maldição para as nossas vidas. Falo do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi maldito. Quando ele foi pendurado lá no madeiro, lá na cruz, isso foi uma maldição. Foi uma grande injúria para o nosso mestre. E porque aquela lei, lá nos judeus, era uma sentença de desonra. Era uma sentença para o mais criminoso. Era uma sentença para humilhação. E o nosso Senhor Jesus Cristo passou isso. Ele foi pendurado no madeiro, não por causa da ofensa dele, não por causa dos pecados dele, mas estava a levar a maldição que era para nós e ele tornou-se maldição. Leia comigo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, vamos ver como é que o homem que confia no Senhor não é maldito, mas a razão foi porque alguém foi maldito a favor dele. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós os crentes, nós que confiamos no Senhor. Amanhã, quando você confiar no Senhor, quando a graça do Senhor chegar para si, então você também, nesse dia, vai dizer em nós. Mas se ainda você não tem o Senhor na sua vida, esta passagem aqui não é para si neste dia de hoje. Talvez amanhã pode ser para si. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E o nosso Senhor Jesus Cristo já foi pendurado no madeiro. Então, aquele que confia no Senhor é bendito e não maldito, porque Jesus Cristo foi maldição para a nossa vida. Terceiro ponto, ouvimos que somente Deus é digno de julgar ao homem. Vamos ler no versículo 9 até versículo 10, de Jeremias capítulo 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso que o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Antes de nós falarmos que é o Senhor que julga ou digno de julgar, nosso Deus disse alguma coisa que é muito interessante. Ouvimos o nosso Deus a descrever o coração. A primeira coisa que o nosso Senhor está a fazer nesse versículo 9, antes de chegarmos lá, sabermos que verdadeiramente Ele é que é digno de julgamento, Ele está a descrever o coração. Ele está a descrever o seu coração. Ele está a descrever o coração dos perversos. Ele está a dizer o coração é mais enganoso. Já imaginou? Alguém, o seu corpo todo é maior do que o coração. E o coração está lá no interior. Mas essa coisa pequenina que está lá no interior
a palavra disse, é mais enganoso do que a cabeça grande, é mais enganoso mais do que o pé grande, é mais enganoso do que o nosso tronco. O coração que está no ventre de nós é pequenino, o Senhor disse, é enganoso, é perverso, é ambicioso e, sobretudo, é corrupto. Coração pequenino que está no interior de nós, que sempre carregamos. Seria o nosso corpo a ser descrito sobre isso, mas o Senhor disse o coração. E eu queria dizer a todos que estão aqui, quando estamos a ouvir o coração, lá no Antigo Testamento, lá na concepção da palavra do Senhor, o coração não estava a referir apenas àquele órgão vital que está no interior de nós. O coração aqui está a incluir todo o nosso ser, toda a nossa manifestação, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades e todas as nossas vaidades. Isso é que está a referir, é que está a incluir exteriormente lá no Velho Testamento sobre o que estava a descrever o coração. E o nosso Deus está a dizer, o coração, as coisas vêm do coração. O coração que em nós está, a vaidade que em nós está, é lá onde pensa. O que eu tenho que fazer para conseguir aquela comida? Para os corações perversos, para os corações das pessoas que não têm Cristo, para as pessoas que não têm Espírito Santo, o que elas pensam? O que eu tenho que fazer para conseguir aquela camisa? Vou roubar. O que é que eu tenho que fazer para conseguir aquela faca? Vou roubar. O que eu tenho que fazer para conseguir boa nota no serviço, na escola? Vou cabular. O que tem que acontecer para eu conseguir um colchão lá na minha casa? Vou roubar no meu serviço. Então, os corações perversos dos crentes pensam assim. É assim como está escrito, enganoso é o coração. Então o Senhor disse, eu olho esses corações, esquadrinho esses corações, porque é daqui onde sai todo tipo de pensamento. Como nós podemos ver, o Provérbio capítulo 4, versículo 23, sobre o coração, está a descrever o coração, como é que se manifesta. Diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você quer se cuidar, se você quer se poupar, não se preocupe com o seu cabelo. Não se preocupe com as suas mãos. Não se preocupe com as suas pernas. Você deve preocupar-se para o seu coração. O que está no seu coração? O que sai do seu coração? Esse é que deve ser a sua preocupação. Sobretudo, o que se deve guardar? Disse, deve guardar o coração, porque tudo de lá procede. O Senhor nosso Deus disse que observa o coração. Ele não disse observa o olho de alguém. Ele não disse observa o cabelo de alguém. Ele não disse observa a pele de alguém. Ele disse observa o coração. E a partir dessa observação do coração, o Senhor está a encontrar lá o que está em cada pessoa. Então, nisso que está nessa pessoa, a partir daí, o Senhor vai trazer cada um segundo a sua manifestação, segundo as suas ações, segundo os seus pensamentos, segundo as suas obras. Ezequiel capítulo 36, versículo 19, parte C, ainda fala sobre esta necessidade. Disse, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu o julguei. Então, o coração, vamos ter muito cuidado. De tudo que deve guardar, guarde o coração. Ainda estou a repetir aquele provérbio 4:23. De tudo que você deve guardar na sua vida, de tudo que você deve cuidar, de tudo que você deve evitar na sua vida, olhe pelo coração. O que está a pensar o seu coração neste momento? O que está a fazer o seu coração neste momento?
o Senhor olha pelo coração e Ele julga. Então, daí que o Senhor disse aqui, no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O que faz quando Ele esquadrinhar o coração? Eu provo os pensamentos. Por que o Senhor prova os pensamentos? Por que o Senhor esquadrinha os corações? Isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se você está a roubar, se não for arrependido, não pode pensar que o Senhor é injusto, que vai lhe colocar para a eternidade com os outros. Vai ficar no deserto. Se você tem o Senhor na sua vida, não pode pensar que o Senhor vai ser injusto, vai lhe colocar no inferno. Você vai ficar lá, perto do rio, e vai ser regado cada vez mais. Mesmo no tempo cego, você vai dar frutos. O Senhor nunca vai ser injusto, de qualquer das circunstâncias. Se você vai para o inferno, não pense que o Senhor é injusto. Se você vai para os céus, não pense que o Senhor é injusto. O Senhor disse, vou retribuir cada um segundo as suas obras. Portanto, Deus e somente Ele julga e condena a todos os perversos. Então, você não pode pensar que é o seu pastor que vai lhe julgar para você ir no inferno. Você não pode pensar que é o pregador que vai lhe julgar para você ir no inferno. Você não pode pensar que é o seu ancião que vai lhe julgar para o inferno. Você não pode pensar que é o seu pregador que vai dizer para você vai à eternidade. Você não pode pensar que é o seu pastor que vai dizer você vai para a eternidade. Toda essa possibilidade é a propriedade de Deus. Deus é que deve julgar. Deus é que tem todo o poder de julgar, tanto para lançar no inferno, assim como encaminhar para a vida eterna. Meus caros cá presentes, não se entregue a confiança a um homem, porque o mesmo homem que você está a confiar, ele também é necessitado, é cego. Senão, todos vocês, como ele é cego, senão todos vocês vão cair para a cova. Confiar no cego. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, versículo 14b, diz assim: ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, por que você confiar no homem em vez de confiar em Deus? Eu já falei no princípio o que significa confiar no homem. Já deixei claro o que significa confiar no homem. Então, estava a apelar ainda que cada um de vocês confie em Deus, que pode julgar, e a Jesus Cristo, que é autor da salvação. Esse é que é digno de confiança a qualquer de um de nós. Não fique como essa árvore que está isolada lá no deserto, que não tem regação, que não pode dar fruto, que não pode ver quando chegar, mesmo quando estiver a chover não pode ver. Você deve rogar a Deus para ser como este homem que está no versículo 7 de Jeremias 17, o homem que está junto às águas, que dá muito fruto, que mesmo no tempo cego ele está a dar muito fruto. Então, rogue a Deus para que você confie somente no Senhor. E eu já disse, o que é confiar no Senhor? É obedecer, fazer o que o Senhor disse que um cristão deve fazer. Isso é que é confiar no Senhor. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por esta mensagem. Agradecemos que o Senhor é Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai. Proteja, Pai, que esta palavra possa permanecer nas nossas vidas e possa trabalhar nas nossas vidas para que todos nós possamos rogar ao Senhor para fazermos parte da sua família. Queremos, Pai, que nos abençoe em todas as circunstâncias. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmão Gustavo, pela mensagem. Ok, estamos na reta final do nosso culto, mas antes eu gostaria de saber se tem alguma visita que chega pela primeira vez ou que faz um tempo que nos chega e decidiu nos visitar. Não há? Ok. Então, eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé e vamos levar Cantor Cristão 37. No final deste hino, eu vou orar e depois vou ler 2 Coríntios 13, 13. Cantor Cristão 37. Sim.
Agradecidos, Pai, porque o Senhor falou conosco hoje, falou com nossos corações, com nossos espíritos, Pai. Rogamos que o Senhor possa guardar essa semente que aqui foi semeada, Pai, em nossos corações, para que nós possamos meditar durante a semana e possa, Pai, frutificar, de fato, dar frutos que possam glorificar o Teu santo nome. Pai, nós rogamos que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa, Pai, nos incentivar, nos fortificar, nos fortalecer, para que continuemos firmes na Tua palavra, para que continuemos firmes meditando a Tua palavra em nossas casas, orando ao Senhor, para que estejamos revestidos, Pai, contra as investidas do diabo, Pai. Rogamos que o Senhor possa nos proteger da nossa saída, que o Senhor possa estar também abençoar, Pai, a convivência que já vai acontecer e que o Senhor também possa estar conosco durante o encontro que teremos dentro em breve a respeito dos estatutos da nossa congregação. Que o Senhor possa, Pai, de fato, inspirar-nos para que este debate seja produtivo e tudo, Pai, possa glorificar o Teu santo nome. Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. É o fim do culto, podemos nos saudar. Vamos fazer esse encontro. Sim, e os membros devem ficar. Também as pessoas podem ficar se